Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Muita alegria a gente poder estar aqui, nessa condição que achamos não ser merecedor, mas pela bondade, pela bondade de Deus, a gente pode estar contribuindo de alguma forma, assim esperamos. Pedimos aos benfeitores que possam guiar as nossas palavras e os nossos pensamentos. A paz de Jesus seja com todos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acabará, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas depois veremos face a face. Agora conheço imperfeitamente, então depois conhecerei tão bem quanto eu sou conhecido. Assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Então, esse poema de amor, nós vamos encontrar lá na palavra de Paulo, extrapolando todo o seu amor, extrapolando o seu sentimento, a partir de um momento que nós vamos discorrer hoje, nessa tarde, em que ele traz a vivência, o conhecimento, o despertar para o cristianismo. Quem foi esse homem? Aqui, Saulo de Tarso, um homem destinado ao rabinato, à liderança espiritual daquela ocasião, não é? Um verdadeiro líder, um homem do seu tempo, mas egoísta, vaidoso, audacioso, rico, um cidadão romano, que traz nesta imagem ilustrada, a robustez de alguém que tinha um conhecimento muito profundo da Torá, não é? Mas ele era um zelador de Deus, uma criatura escolhida para mudar toda aquela situação retratada na sua história, não é? Mas ele tinha uma profissão, porque naquela ocasião, ser um rabino precisava ter uma profissão. Então ele era tecelão.
E nós vamos encontrar ele fazendo tapetes, fazendo tendas ao longo da sua história, porque ele tinha uma profissão. E isso já também nos é um convite à reflexão. Então ele não fazia do seu conhecimento uma profissão. Ele tinha, por ser um homem do mundo como nós, também a sua profissão. Mas também tinha a sua formação intelectual, não é? As assembleias que ele participava, ele era ovacionado, porque ele dominava aquelas palavras. Ele dominava o conhecimento, ele dominava o entendimento da lei mosaica. Esse é Saulo de Tarso, que foi o grande perseguidor do cristianismo. Mas em um momento, na sua história, em um fato aqui ilustrado, vai mudar tudo o que ele pensava, né? A partir desse momento em que Estevão, né, nesse ritual do apedrejamento, e quando a gente fala em apedrejamento, podemos pensar que era de uma forma aleatória, né? Vinham pessoas ali e começavam a apedrejar. Nem sempre era assim. Eram pessoas escolhidas. Então, até a forma como era apedrejado, num primeiro instante, não era de qualquer jeito. Então, eram pessoas escolhidas em meios. Imagine que sofrimento. Mas ele se mantém sereno, confiante, como ilustrado ali na imagem. E isso mexe com Saulo. Que homem é esse? Não é? Que está ali morrendo, prestes a desencarnar, e se mantém sereno. Se mantém de uma forma ele nunca tinha visto aquilo. Esse é Estevão, não é? Então aqui nós temos o encontro de Saulo com Estevão, que nós poderíamos dizer que é o encontro do judaísmo com o cristianismo. O primeiro mártir do cristianismo. Aí está, Estevão. E a partir desse momento, então, desperta em Saulo algo diferente. Mas ainda não é o que vai mudar a sua história, não é? Saulo fica intrigado com essa situação. E isso já começa a mexer com ele, não é? Ele fica, nas palavras de Chico, inconformado com as serenas proposições de Estevão. Saulo perturbou-se e, deixando levar-se pelo orgulho, denunciou a Estevão no Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com o apoio de amigos, resultando nessa situação. Quem foi Estevão? Gesiel, que era o seu nome, era um judeu helenista nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, dominada pelos romanos. Estevão foi o nome adotado por Josiel quando se converteu ao cristianismo. Era filho de José e irmão de Abigail, futura noiva de quem? De Saulo. Então vejamos como a história se cruza e que nada, de fato, é por acaso na nossa vida, né? Um dos mais destacados, palavras em Atos dos Apóstolos, um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã. Um espírito cheio de graça e de poder que operava prodígios e grandes sinais entre os povos. Está lá nas Escrituras. Que homem é esse? Gentil, firme, honesto e com aproximadamente 29 anos de idade. Já trazendo essa determinação, não é? Essa serenidade, essa postura ímpar que vem nos dar como exemplo de um verdadeiro cristão, não é? O protótipo do verdadeiro cristão, Estevão, o primeiro mártir, né? Apóstolo. Aí está ele, apóstolo, difusor dessa mensagem da Boa Nova. Mas o que realmente vai mudar Saulo, e aqui a gente observa anteriormente que Estevão tinha o nome de Gesiel.
mas quando ele se converte ao cristianismo, né, ele abandona o nome de Gesiel e passa a ser conhecido como Estevão. Por que eu falo isso? Nesse momento, ilustrado aqui nesta imagem, Saulo está a perseguir os cristãos naquela famosa passagem da estrada de Damasco, que a maioria de nós deve conhecer. Então, nesse momento, com o coração ainda muito cheio de agressividade, porque ele era fiel às leis antigas, e ele acreditava, então, que os cristãos estavam corrompendo essa lei, não é? Mas ele era fiel, por isso ele estava perseguindo os cristãos, né? Então, Saulo, neste momento, ele é interrogado com estas perguntas: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem era que estava questionando ele neste momento? O próprio Mestre Jesus vem e indaga: por que me persegues? Mas a luz do Mestre era tanta que ofusca os seus olhos. E sempre que eu vejo uma imagem igual ou semelhante a esta, faço a seguinte analogia: quando nós dormimos à noite com as luzes bem apagadas e de repente alguém acende a luz, o que acontece com os nossos olhos naquele momento? A gente não enxerga, né? Parece que tem que fechar os olhos e devagarinho a pupila vai abrindo, aí a gente vai conseguindo enxergar. Mas naquele momento em que a gente acende a luz, a gente fica, podemos dizer, cego por alguns instantes. Não consigo olhar para a luz. E eu imagino algo semelhante que aconteceu com ele. Imaginemos a luminosidade do Mestre Jesus, em que de repente a sua frente se mostra para ele, porque os outros que estavam junto não viam, mas o ouviam. Então esse momento muda a história de Saulo, não é? Saulo nesse momento descobre que ele estava no caminho errado. E aqui é interessante nós trazermos também essa analogia para nós. Quantos de nós talvez tenha se deparado com alguma situação e tenha até mesmo se punido, entre outras palavras, se castigado, sentimento de culpa, quando a gente se depara com uma situação que a gente vem fazendo há bastante tempo e percebe que aquilo não é o certo. E aí a gente fica paralisado por alguns instantes. Então Saulo, nesse momento, ele ilustra essa situação, mas nós vamos ver que ele vai ser um grande apóstolo, defensor do cristianismo, porque ele sempre foi o defensor de Deus, da sua mensagem, do seu evangelho amoroso. Então, nesse momento, Saulo tem essa convulsão, essa cegueira, pelo impacto com a energia do Mestre Jesus. Imaginemos o quão grande foi este momento para ele, e também para todos nós. E aí ele passa a tornar-se, a ser chamado de Paulo de Tarso, e não mais o Saulo. E é interessante porque nós vamos mais à frente, então nós temos aqui Estevão e Gesiel, que são a mesma pessoa, mas que trocam o seu nome, ou que preferem chamar-se diferente, pela mudança que sente na sua trajetória da vida. Saulo passa a ser Paulo. Nasce um novo homem. Kardec também não utilizou o seu nome nas obras, porque julgava que a obra não era dele. Não é? Então a gente vê um divisor de águas, e aqui nós vemos este grande divulgador do cristianismo, né? Aonde ele tem, a partir deste momento, o encontro consigo mesmo. Se antes ele trazia a sua própria personalidade acima, né, nos seus atos, agora ele troca o eu pelo nós. Então aqui nós encontramos um doutor da lei, respeitadíssimo à sua época, tornando-se então um cristão, se colocando no ato de humildade, como a gente vê na história dele, não é? Agindo com simplicidade e tornando a sua vida simples, mas ao mesmo tempo grandiosa, pelos seus atos, pela sua postura. Sendo ele, então, a partir de agora, a grande coluna vertebral do cristianismo.
Paulo de Tarso. Mas ele não se tornou um santo, como a gente vê em algumas doutrinas, de uma hora para outra. Então ele foi canonizado. A gente vai ver que a história dele houve uma grande mudança, uma grande construção. Então não é um passe de mágica que tornou essa criatura um santo. Seria quase que uma ofensa dizer isso, não é? Então ele teve uma reforma íntima muito grande, se tornando o grande difusor do cristianismo. A partir desse momento, desse grande encontro que a gente relatou aqui, não é? Então ele se lapidou a duras penas, sofreu muito, foi muito perseguido, mas também foi um homem que revolucionou, no bom sentido da palavra, não é? O entendimento, a divulgação, o evangelho de Jesus. E nós nos deparamos muitas vezes com a nossa própria cegueira. Se naquele momento Saulo teve ofuscado pela luz, às vezes nós temos ofuscado os nossos olhos pelo nosso egoísmo, não é? Pela nossa vaidade. Às vezes a gente não enxerga o outro que está do lado e sofrendo. Às vezes a gente vai em algum restaurante, algum hotel mais chique e não enxergamos o porteiro. Às vezes a gente passa por uma criatura na rua e parece que nós não a vemos. São as pessoas invisíveis do mundo e que precisa o nosso olhar, não é? Aqui retratamos também as nossas necessidades. Cada um de nós traz consigo as suas necessidades, traz consigo também as suas potencialidades. E Jesus viu em Saulo as suas potencialidades. Por que ele não escolheu outra criatura? Ele escolheu aquele que até aquele momento era o grande carrasco dos cristãos. Todo mundo se escondia. Depois a gente vai ver em um momento da sua história em que ele volta para junto e quer ter o contato com os apóstolos, e o pessoal, naturalmente, né, fica assustado com aquilo. Como que pode? Um perseguidor dos cristãos, agora a gente vai acolher entre nós? Naturalmente, né, foi difícil, e foi Pedro quem tomou a iniciativa e o acolheu. E ele, então, acolhe a todos, né, a partir deste momento. Então é importante a gente trazer também essa cena da cegueira de Saulo para as nossas cegueiras do cotidiano, né? E quem nós somos e quem nós podemos nos tornar. Foi Jesus quem nos disse que Deus não queria e não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Nenhuma delas. Por quê? Porque ele conhece as nossas potencialidades, não é? Ele conhece aquilo que eu tenho lá dentro de mim que vai despertar em algum momento. São as sementes que em algum momento vai germinar, não é? E o que eu estou fazendo, né? As perguntas às vezes nos vêm, né? O que eu estou fazendo, e aí eu estou nesta cegueira, que eu devo parar de fazer, mas também o que eu não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer. Então a gente fica com esses questionamentos para nós refletirmos. Hoje eu sou, parece redundante, amanhã eu serei. Lei de causa e efeito. Hoje eu sou o resultado daquilo que eu construí no passado, e no futuro eu serei o que eu estou fazendo da minha vida hoje. Fazendo esse paralelo, né? Como eu sou hoje, como eu era ontem e como eu serei amanhã. Então Saulo, um grande perseguidor, se torna um grande exemplo do cristianismo. Então essa grande mudança que acontece na sua vida e que nos é até hoje um grande exemplo de um homem, de um verdadeiro cristão, como deve ser, não é? E aí nós correlacionamos também com os nossos momentos atuais, aonde que Jesus está sempre a nos fazer um convite, nos estendendo as mãos, mas por vezes a gente não aceita esse convite, ou acha que não é o seu momento, ou acredita que não tem, assim, tantas qualidades, que possa ser algum tipo de servidor, ou alguém que possa contribuir de alguma forma. Mas quantos de nós não tem? Todos nós temos
qualidades. Uns têm algumas qualidades mais desenvolvidas, outros têm qualidades outras mais desenvolvidas, mas todos nós temos as nossas potencialidades. Quem não pode, ao menos, destinar uma prece, uma oração, um pensamento positivo em favor de alguém que está passando por alguma dificuldade, não é? Quem de nós não pode estender a mão, emprestar o seu ouvido? Às vezes é só escutar que a pessoa precisa. Às vezes é só ouvir, não é nem falar nada, é só ouvir. É destinar um pouquinho de tempo para alguém. Quem de nós não tem esta possibilidade? Então aí fica também esse convite que Jesus nos faz a todo momento. Se nós pudéssemos dividir a nossa história em estágios, nos atreveríamos a dividi-la em 3 estágios. Aquele primeiro estágio, aonde que eu observo situações da nossa vida e que eu olho alguém que está passando por alguma dificuldade, simplesmente vejo aquilo e digo, isso não é meu problema, isso não é problema meu, cada um com seus problemas. Esse seria o nosso primeiro estágio. Mais adiantado um pouco, nós passamos por alguma situação semelhante, e aí aquilo já nos mexe um pouco diferente, o nosso interior, e nós até queremos, e muitas vezes até conseguimos prestar algum auxílio, mas ainda eu preciso tirar uma selfie e botar na rede social que eu estou fazendo aquilo ali. Então esse seria o nosso segundo estágio enquanto humanidade. Ainda eu faço, já estou podendo fazer, mas ainda eu tenho a necessidade de mostrar para os outros que eu estou realizando alguma coisa de boa. E nesse momento, naturalmente, todo benefício que poderia me trazer nesse momento, ou pelo menos grande parte dele, eu recebo o pagamento nesse momento, né, em que eu faço esta exibição da atitude que eu tive. Mas em um terceiro estágio, mais depurados, nós conseguiremos ser caridosos, que é o tema das nossas reflexões de hoje. Porque a caridade, como nos diz Paulo, ela é o amor agindo. É auxiliar o outro pelo simples fato de querê-lo vê-lo melhor. É poder estender a sua mão para tirá-lo daquela situação que está difícil para ele e se sentir feliz com isso. Não esperar que ele venha ao teu encontro e te agradeça. E muitas vezes nós vamos olhar na história dos grandes mártires do cristianismo, os grandes divulgadores, e não precisamos ir muito longe na história. Observamos a vida de Chico Xavier, em que fazia só o bem, só fez o bem, e quantos viraram o rosto para ele? Ajudava de uma forma como que há muito não se via, sendo ele o maior, talvez, depois de Francisco de Assis. Chico Xavier é o grande exemplo que nós temos mais próximo de nós, e quantas vezes ele passou por dificuldades auxiliando os outros. Mas ele fazia por quê? Porque ele queria amenizar a dor do outro, simplesmente por isso. Então esse é um estágio a ser perseguido por todos nós enquanto humanidade. Se estivéssemos nesse estágio, nós não estaríamos vendo as guerras, as situações dolorosas, a fome, as dificuldades das mais variadas em que nós observamos nos dias de hoje. Nos ajudando a compreender esse tema, Divaldo nos diz que o verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, não é? Assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que o exerce. Em razão disso, a caridade pode ser material e espiritual, no seu aspecto enobrecedor da natureza moral. Existe a caridade na teoria e a caridade na prática. A caridade na teoria, eu vim aqui falar para vocês aquilo que eu ainda preciso realizar, e é muita coisa, e que são palavras bonitas, mas a caridade na prática é outra. A caridade na prática é atender a quem está com fome, não é? É levar uma palavra de apoio, de bom ânimo, né? É ajudar aquele que está nu, aquele que está com sede, aquele que está enfermo,
Isso é a caridade na prática. Mas ela começa lá dentro de casa. E não poucas vezes é lá dentro de casa que a gente tem os maiores desafios. Porque ou sou eu ou é o outro, normalmente, que vem numa situação pedindo a harmonização, a reconciliação. E é ali que começa o nosso grande desafio. O nosso desafio mais imediato é no nosso grupo familiar direto. Não é? É ali que começa os nossos grandes desafios, né? E não podemos esquecer também que a caridade vem a iluminar as consciências, porque aquele que recebe, às vezes, quando conseguimos ter o hábito de fazer algo de bom, aquele que recebe, ele guarda aquele sentimento positivo a teu respeito. E aqueles que gostam daquele que recebeu o auxílio, seja encarnado ou não, também desenvolve um sentimento de afeto para com aquele que fez. E aí a gente vai desencadeando uma harmonização, vai criando um vínculo com espíritos que às vezes a gente nem conhece, mas que a partir daquele momento de simplicidade, de auxílio, nós o fizemos de uma forma simples, mas uma forma verdadeira. Então, nós vemos a grandiosidade do que é a caridade, do que é o amor atuando na nossa vida, não é? E como disse Divaldo, né, como nos diz o Evangelho, a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que eu dou daquilo que eu tenho. Normalmente a gente pede aqui, no início das exposições, o alimento não perecível, um produto de limpeza e de higiene, um brinde para o bazar, é daquilo que eu tenho. E essa é mais fácil. Mas a caridade moral, essa é mais difícil. Porque não é aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu sou. Então, como é que eu vou dar algo que eu ainda não sou? Então, essa é a caridade mais difícil da gente realizar. Porque, nesse momento, eu consigo dar um pão físico, que é a caridade material, mas ele vem acompanhado de um sorriso, ele vem acompanhado de um sentimento mais nobre, ele vem acompanhado do amor envolvendo aquela criatura, né, energizando, vamos dizer assim, aquele alimento. Então, essa é a caridade moral, tão ausente nos nossos dias de hoje, não é? E tão necessária, né? Porque caridade é também ser tolerante, é também ter paciência, é também ter razão, mas ainda assim ficar calado, para evitar algo pior. Então ela é muito mais do que um sentimento, né? Ela é algo prático também na nossa vida. Às vezes a gente, no trânsito é o grande exemplo, né? A paciência, conseguir desejar o bem quando te portam à frente, não é? Conseguir destinar um pensamento positivo para aquele que passa, às vezes, ofendendo a família toda. Esse é o momento mais difícil que nós nos deparamos, até o momento que nós conseguirmos tornar um hábito. Esse tipo de atitude, né? A gentileza, ser gentil em todos os momentos. E a partir desse momento, então, nós começamos a voltar à nossa essência. Lá atrás, que ao longo das existências, nós também. Existe uma construção de um homem, que somos todos nós, homens e mulheres, que foram construídos ao longo das nossas existências. Mas, às vezes, com alguns equívocos, algumas más interpretações. Então, é necessário nós voltarmos a enxergar, a abrir o zíper aqui ilustrado na imagem dos nossos olhos. Enxergarmos com os olhos do Espírito e não mais tão somente com os olhos da matéria, né? Para que a gente não chegue a ter ou a sentir aquilo que Joana de Ângeles nos desperta quando fala do vazio existencial. Eu tenho carro, eu tenho casa, um bom trabalho, uma boa família, eu tenho tudo que a materialidade me proporciona, mas lá dentro de mim está um vazio. O que está faltando? Então, o que falta além de tudo isso?
E aí nós começamos a refletir. Está faltando alguma coisa, eu sei que está, mas o que está faltando? Então, voltar à nossa essência, voltar lá no nosso princípio, né? E aqui ilustrado com a imagem da direita, né? Aquele sentimento de liberdade, não de um sentimento de uma criatura que já alcançou os patamares angélicos, não, mas no sentimento de ter agora a convicção de que nós estamos voltando nos trilhos, como a gente diz no cotidiano, né? Voltando para os trilhos e seguindo o caminho certo. E que caminho é esse? Esse é o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus, que a doutrina espírita nos elucida tão bem. Mas que sentimento é esse que nós falamos? Que sentimento é esse que move montanhas, que mexe com as criaturas, que transforma, que troca o nome desses seres? Que sentimento? Será que é esse sentimento que a gente vê nas novelas, nas letras de músicas que estão presentes hoje? Será que é simplesmente isso? Que sentimento é esse? Nas palavras de José Amigó Policer, diz que o amor é a melhor das religiões. Simplificou. O amor é a melhor das religiões, né? E é a única que pode nos conduzir à felicidade celestial. Nas palavras de Leon Denis, nos diz o seguinte, que é o sentimento superior, em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Todas, porque é difícil definir amor, né? Vamos mentalmente, vamos definir amor. É difícil, porque ainda nós não conseguimos adentrar nesse sentimento em sua integralidade. Nós ainda vamos até um ponto, né? E não conseguimos ultrapassar isso. Mais adiante, nos diz aqui outro, lá em Mateus capítulo 22, aonde pergunta-se a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Para provocar. Qual é o maior mandamento da lei? E o que Jesus nos diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Amor, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É desse sentimento que Jesus falava, desse sentimento verdadeiro, não é? Mas o conceito de caridade, quando a gente leva para o vocabulário cristão, ele vem contrastar com o conceito mundano, conceito do mundo, quando nos diz que o amor que procura identificar-se com o amor de Deus e que move a vontade para a busca efetiva do bem de outrem. Então esta é a definição, não é? Do conceito de qualidade segundo o vocabulário cristão. O amor que procura identificar-se com o amor de Deus. E qual é o amor que mais se identifica com o amor de Deus? Aqui muitos já trouxeram, é o amor de mãe. Porque ela está ali sem dormir, está cuidando da gente, né? Está cansada, está nos alimentando, às vezes a gente já está dormindo, está lavando a louça, às vezes a gente recém vai acordar, o café já está pronto. Então é um amor mais semelhante, mais puro que a gente pode ter para comparar com esse amor grandioso. Porque não se espera nada em troca. Existe a pureza aqui, né? Mas como Jesus entendia esse termo, caridade? A gente traz essa sigla que a maioria de nós conhece, que é o BIP, para facilitar a nossa decoração, vamos dizer assim. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É só isso. Mas quantos de nós já conseguimos praticar só isso, não é? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Por quê? Porque são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Assim entende Jesus sobre o nosso tema de hoje, a caridade. E ainda dentro do Evangelho, lá no capítulo 15, vai nos dizer os benfeitores que tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus.
Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? E por que não mais fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação? Né? Não mais privilegiar alguma crença e em alguma fé específica que se ache detentora da verdade. Então vem o Espiritismo e diz que é fora da caridade, não importa se ele é espírita, se ele é evangélico, se ele se diz ateu, se ele está dentro dos preceitos do Cristo, ele está contido com o título de verdadeiro cristão. Não é? Então, não mais fora da igreja ou da verdade, mas fora da caridade. Não mais divisões e disputas pelo poder religioso, não é? A caridade, nas palavras de Sérgio Lopes, é o maior valor democrático, pois está ao alcance de todos. Maior valor democrático. Todos podemos praticá-lo. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos esta possibilidade, não é? E qual que é o lema do Espiritismo? Caridade. E aí nós trazemos essa frase de uma trabalhadora lá do Rio de Janeiro, que ela disse assim: me ame quando eu menos mereço, porque é nesse momento que eu mais preciso. É nesse momento que eu mais preciso, é naquele momento que eu chego encolerizado, que eu perco a cabeça, como a gente diz no cotidiano, não é? Naquele momento que eu estou irritado, que eu estou desesperado, desconsolado, é nesse momento que eu preciso mais do teu amor. É nesse momento que eu preciso mais da tua compreensão. Então, me ame quando eu menos mereço, porque é nesse momento que eu mais preciso do teu amor. Bom, que tipo de instrumento eu tenho sido? É uma pergunta que faço a mim, para nós refletirmos. Que tipo de instrumento eu tenho sido? E que tipo de imagem eu estou conseguindo plasmar na mente do outro com as minhas atitudes, com a minha conduta? Que tipo de imagem o outro está conseguindo visualizar em mim através da minha postura, do meu modo de viver, da forma como eu falo, da forma até mesmo como eu visto no sentido de ostentação ou não, né? E o que vale mais? Ter razão ou estar em paz com a nossa consciência? Às vezes, como já falei, é preferível se calar, mesmo tendo razão, mas oferecer a outra face, né? Deixa o outro com o ledo engano dele. Mostra através da tua postura, dos teus procedimentos, a verdadeira atitude, ou a atitude mais correta que deve ser praticada naquela situação. Entre a razão e a necessidade de atender o outro, se tem razão ou não, fulano precisa de ajuda, mas tem 5 filhos, o marido não trabalha, ela não se cuida. Ok, isso é uma situação que não é tu que vai responder, é ela. Mas o que tu pode fazer para amenizar a dor daquela criatura? E é nesse momento que nós nos deparamos com esses conceitos que está no nosso evangelho, né? Nós influenciamos a todo momento nós estamos influenciando e sendo influenciado, mas que a gente possa ser sempre o ponto final, por exemplo, daquelas maledicências, né? Que possa chegar na gente e calar, e encerrar ali. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade, não é? E concluindo as nossas reflexões, nós deixamos aqui 2 frases que se confundem entre elas, porque elas trazem a mesma resposta. Uma é de André Luiz e a outra é de Emmanuel. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. E aí diz André Luiz: não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então, naqueles momentos em que nos deparamos, às vezes com uma chateação,
com algum desequilíbrio, com alguma situação, eu lembro sempre de uma história contada por aqueles que estiveram junto com o Chico, né, que diz que nesses momentos, e é difícil nós imaginarmos Chico nessa condição, né, de estar chateado, um pouco deprimido, então vinha Emmanuel e dizia para ele: Chico, agora é hora de largar a pena e sentir pena de alguém. Então Chico pegava o que tinha, materialmente falando e espiritualmente também, e ia ao encontro daqueles menos favorecidos. E nesse encontro, essa troca de energia, certamente ele mais cedia do que recebia, mas nessa socialização, nesse encontro de almas em que acontecia, Chico voltava em outra dimensão, vamos dizer assim. Queridos irmãos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe todos, hoje e sempre. Muito obrigado.